aqui mais uma vez reunidos. Que Deus te abençoe, que nesse momento você possa dedicar esse culto ao Senhor. Nessa noite nós vamos ouvir a mensagem de Deus com o nosso querido pastor Isaías, lá de Aquiraz, Ceará. Bênçãos desse tempo digital, não é isso? Nosso missionário da Junta de Missões Nacionais, adotado aqui pela igreja, vai poder trazer nessa noite para você a mensagem do Senhor. Tenha o seu coração aberto para receber aquilo que Deus vai fazer. Também vamos louvar ao Senhor com a irmã Juliana e com a irmã Ana Luísa. Louve ao Senhor nesse tempo. Entregue e dedique esse culto a Deus. Eu quero lembrar ao irmão que nessa sexta-feira, nessa próxima sexta, nós teremos o Luz na Calçada aqui na igreja, com a concentração às 21 horas. Não deixe de vir, compartilhar esse alimento, esse lanche noturno com os nossos irmãos que estão em situação de rua. Venha aqui, compartilhe o amor de Deus, encontre irmãos, ore junto. 21 horas nessa sexta-feira. Vamos começar esse culto orando? Amado Deus, eterno Pai, nós te entregamos, Senhor, esse momento. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida, a vida de cada uma das pessoas que está agora diante do Senhor, Deus. Ó Pai, que o Senhor possa conduzir a nossa vida, que o Senhor, Deus, possa guiar-nos no teu caminho e que nesse tempo, Senhor, nós possamos louvar e adorar ao Senhor, mas que o Senhor também venha nos transformar, a nos mudar, a nos fazer cada dia mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos continuar esse culto louvando ao Senhor. Boa noite, igreja. É uma alegria estarmos reunidos aqui nessa noite, ou tarde ou manhã, depende de que horas você está aqui cultuando com a gente. Mas nós queremos iniciar, eu e a Ana aqui, cantando uma música que diz que o teu amor, o amor de Deus é para sempre. E que nós vamos cantar esse amor para sempre. Interessante que a gente realmente vai cantar o amor de Deus para sempre, né? A nossa vida eterna começou aqui. E no céu nós continuaremos cantando, louvando e adorando o amor e esse Deus. Vamos louvar? Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Batista Memorial da Tijuca, aí no Rio de Janeiro. Olha, nós estamos muito contentes por estar com vocês hoje, né? E a missionária Ariane manda um forte abraço,
Eu já agradeço pelas orações, ela está se recuperando de uma queda que levou, né? Então nós queremos agradecer a Deus pela a vida desta amada igreja que nos adota nos campos missionários desde 1994. Chegamos ali em Camusim em 1993 para revitalizar a primeira igreja batista ali em Camusim, né? Hoje ali em Camusim nós temos uma nova igreja plantada pelo uma ovelha nossa, né, que nós deixamos lá, pastor Williams. Lá de Camusim, meus queridos irmãos da Memorial, nós fomos para Amontado, uma cidade do interior. Mas antes de chegarmos em Amontado, eu quero que você receba um forte abraço, não só da missionária Ariane, mas dos nossos filhos, que cresceram nos campos missionários. A Camila, o Júnior e a Isa. Recebam também um forte abraço da Igreja Batista Memorial também, aqui em Aquiraz, né, onde estamos atualmente, tá bom? Pois é, e ali de Camusim nós fomos para Amontado e revitalizamos um trabalho lá também em 1998. Em 1999, nós somos adotados por essa igreja para a cidade de Russas. Lá foi um trabalho de plantação começado na garagem da nossa casa. Foi algo realmente maravilhoso. Fruto daquele trabalho, nós temos a primeira igreja batista em Russas, a segunda igreja batista em Russas e a terceira igreja batista em Russas. Né? E maravilhoso. E ali nós temos o pastor Janino, que foi ovelha nossa naquela cidade, e o missionário Ítalo, que agora está nos campos missionários, que aceitou Jesus naquela cidade com 14 anos. Né? Deus tem feito maravilhas. Dali de Russas, queridos, nós partimos para a nossa cidade natal, Maranguape, onde Deus ali fez milagres maravilhosos. Né? Chegamos em 2005 e em 2005, a dezembro de 2005, Deus organizou ali um novo trabalho, né, com 42 membros. No ano seguinte, em 2006, em agosto, foi organizada a Igreja Batista Vida Nova também, onde hoje uma ovelha nossa, pastor Demi, está ali à frente. Lá da Vida Nova foi plantado um trabalho em uma outra comunidade chamada Amanari, onde hoje tem um pastor Lucas Andreoli, foi nossa ovelha, ele é pastor também da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, hoje está no local, né? E a gente sempre trabalhando na formação de liderança, foi maravilhoso. De lá nós fomos para Vajota, em 2010, 2011, onde ali Deus também colocou uma nova pessoa para a gente trabalhar na formação de liderança, o Júnior Menezes, hoje pastor ali em São Paulo, em Votorantim, casou com a minha filha, Camila, e atualmente quem está lá é o Rodrigo, que também foi uma nossa ex-ovelha, está lá em Vajota, no bairro de Fortaleza. E nisso nós viemos agora aqui para nosso campo atual, que é Aquiraz. Aquiraz nós já temos o nosso seminarista, né, Isabelle, nosso seminarista, que é o Pedro Paixão. Paixão porque ele é apaixonado por vidas, isso é muito bom, certo? Mas é o sobrenome dele mesmo. E a gente continua aí caminhando junto com essa amada Igreja Batista Memorial da Tijuca. Mas, queridos, pastor Nicolas nos convidou para a gente trazer também uma palavra ao coração desta amada igreja. E eu queria que a gente abrisse aí a Bíblia em Atos capítulo 18, verso 9 e 10. Nós sabemos que o tema de missões nacionais esse ano é Jesus Cristo, a única esperança. E nós queremos usar esse texto para falar um pouquinho dessa esperança que é real em nosso meio. Atos capítulo 18, verso 9 e 10, diz o seguinte: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti, para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Queremos te agradecer, Pai, por esse momento, te agradecer pela a vida desta amada Igreja Batista Memorial da Tijuca, te agradecer pela a vida da nossa igreja, a frente missionária da Junta, onde nós estamos atualmente, Igreja Batista Memorial em Aquiraz, e te agradecer por todas as pessoas que oram, ó Pai, para a multiplicação desse trabalho. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto é maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele está em Corinto, um rico centro comercial, onde há uma grande população
de gregos, romanos e judeus. Paulo não está ali para comprar ou vender mercadorias e nem está ali para procurar outro tipo de trabalho. Não. Paulo está em Corinto por um motivo muito mais nobre. Falar para aquela comunidade o quê? O que nós falamos hoje, que Jesus Cristo é a esperança para o povo daquela cidade. O Senhor já tinha falado para Paulo numa visão. Por isso, Paulo não podia calar. Ele diz para Paulo: fala e não te cales. Essas foram as palavras encorajadoras de Jesus ao apóstolo Paulo. Até porque o apóstolo Paulo ele vivia momento conturbado, mas muito abençoado. Ali, aquelas pessoas, ao perceber a conversão de muitos coríntios, o que aconteceu com os judeus que ali moravam? Eles passaram a se opor e a perseguir o apóstolo Paulo. E foi nesse clima de ameaça, queridos, que Paulo teve essa visão durante a noite, em que o Senhor lhe vem ao encontro e encoraja Paulo a não desanimar e a não permitir que os seus opositores viessem silenciar, impedir de falar de Jesus Cristo, que é a única esperança. Agora, as razões para isso são muito claras. E nós vamos citar duas razões somente, né? Para que ele não pudesse parar de falar. Deus diz: olha, Paulo, sabe por que você não pode parar de falar? Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Uma visão de multiplicação. Ele disse: olha, Paulo, eu não tenho só gente na sinagoga, não, Paulo. Eu tenho muito povo nessa cidade. Obrigado, Isabelle. Olha, eu sempre gosto de compartilhar aqui com a igreja algo bem interessante, né? Quando nós chegamos para conhecer esse local onde a Igreja Batista Memorial em Aquiraz está inserida, eu vim olhar e olhei muito o local, o terreno, né? E eu esqueci de olhar para a comunidade, para as pessoas, para a gente. E enquanto eu olhava para o local, a minha esposa estava olhando para a comunidade, para as pessoas, e orando por essas pessoas. E um dia eu cheguei em casa e disse: minha filha, ali talvez não seja o local apropriado, porque eu não vi pessoas. Realmente eu estava ocupado com a matéria. Mas ela disse: filho, eu vi muita gente necessitando do amor de Deus. Então tinha muita gente, tem muita gente nessa comunidade. E hoje a igreja está inserida nesta comunidade, onde pessoas da comunidade já confessaram Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Uma dessas pessoas foi Silvia, né? Silvia, eu estava em casa e de repente às 6 horas da manhã eu disse: Ariane, eu preciso ir lá no templo. E ela disse: vai fazer o que uma hora dessa, né? Um sábado. E ela disse: não, eu preciso ir. Algo me disse que eu preciso ir. E quando nós chegamos aqui, tinha uma pessoa que nós não conhecíamos, era filha da Silvia, e dizendo: você é o pastor dessa igreja? Eu disse: sou. Por favor, vá lá em casa, minha mãe passou mal, teve um AVC, início de AVC, e caiu lá, e precisa urgentemente ir ao hospital. E nós nem abrimos a porta do templo. Eu fui com a Ariane lá, nós levamos para o hospital, né? Depois ela ficou no hospital. Para nossa surpresa, no domingo seguinte ela estava na igreja. E após a mensagem, ela confessou a Jesus como Salvador e Senhor. E hoje a Silvia, ela é da nossa igreja junto com seu esposo Xande, porque a Silvia também trouxe seu esposo depois que confessou Jesus. Tudo isso porque nós não podemos parar de falar de Jesus. Se Paulo se calasse, qual seria a esperança daquelas pessoas? Como conheceriam Jesus Cristo? Como conheceriam Jesus Cristo? Então, quantas pessoas, querido, querida, que estão ao meu redor, ao seu redor, também se encontram extremamente necessitadas de ouvir a palavra de salvação? Pessoas que estão morrendo, perecendo nas trevas sem Cristo e que precisam saber que Jesus Cristo é a única esperança. Mas a segunda razão é que no verso 10 ele diz: porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. É uma promessa confortadora e encorajadora, até porque o apóstolo Paulo precisava dessa promessa
encorajadora pelo fato do que ele estava passando ali. Agora, qual foi a estratégia usada por Paulo para penetrar com o evangelho naquela cidade? Qual a abordagem usada? Né? Hoje tem o que você vê por aí, a abordagem evangelística. Paulo não ficou atrás, não. Né? A abordagem missionária de Paulo seguia um padrão muito característico dele próprio. Né? E nós vamos ver nesses poucos versículos. Ainda hoje, alguns desses princípios podem ser referência até para a ação urbana na igreja, ali na evangelização da igreja. Então, a primeira coisa, Paulo aproveitou os pontos de contato que ele tinha. Então, Paulo, ele segue o mesmo padrão missionário que vimos nas demais cidades. Ele sempre começava nas sinagogas, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Começava assim. Então, muitos judeus, só para a gente contextualizar, que moravam em Roma, eles se mudaram para Corinto, por causa da perseguição. Então, Cláudio decretou que todos os judeus se retirassem de Roma. Atos capítulo 18, verso 2, você pode ver isso. Então, quando expulsaram Paulo da sinagoga, ele se dirigiu à casa de Tício, o justo. O texto grego dá a ideia de que na sua casa, ali era separada a sinagoga só por uma parede. Paulo pode ter usado a garagem da casa de Tício. Isso eu suponho, né? Até porque eu faria assim. Quantos e quantos trabalhos que hoje estão como igreja organizada começaram na garagem da nossa casa. Eu, Ariane e os 3 filhos. Então eu suponho que Paulo tenha começado assim. E ali ele continuou pregando a Crispo, o principal da sinagoga. E esse se converteu, bem como muitos outros daquela cidade de Coríntios, que ouviram o evangelho. Paulo também começou, usando uma outra estratégia, criando novos relacionamentos. Então, o que fez Paulo? Atos capítulo 18, verso 2. A Bíblia diz que Paulo se aproximou deles. Então, esse versículo mostra como Paulo fazia para alcançar as pessoas. Né? Se aproximou das pessoas. Então, a estratégia usada, essa igreja, graças a Deus, tem usado muito essa estratégia de aproximação com as pessoas. E nós deveríamos usar mais, investir mais nessa intencionalidade. Outra coisa, ele aproveitou o seu ambiente de trabalho. Então, Paulo, Priscila e Áquila, o texto lá no capítulo 18, ele mostra que eles eram do mesmo ofício. Então, para a sua sobrevivência, ele construía redes, ou melhor, tendas, e isso levou a se aproximar de Priscila e de Áquila, que tinha a mesma profissão. Então, Paulo os conduziu a Cristo no ambiente de trabalho. Então, este é um dos melhores locais para que o evangelho se torne conhecido das pessoas. Interagir no seu local de trabalho. Podemos fazer isso. Conversar, estabelecer contatos e amizades. Então, Jesus pode ser comunicado à vida dessas pessoas desta forma também. Uma outra maneira de Paulo introduzir a mensagem, usando uma outra plataforma, uma outra estratégia, foi vendo as pessoas que estavam em movimento. Ele estava atento às pessoas que estavam em movimento. Pelo fato do mundo ser tão dinâmico, as pessoas estão constantemente mudando de domicílio. Então, muitas igrejas recebem vários membros por carta de transferências. Muitos vêm do interior para as grandes cidades, procurando oportunidades de trabalho e melhor educação. Hoje aqui em Aquiraz, a cidade está construindo um shopping. Então, quantas e quantas pessoas não vêm à procura de trabalho? Então, a nossa igreja vai precisar estar atenta a isso, para que possa chegar também a essas pessoas que estão em movimento. Então, a igreja precisa estar atenta às pessoas que chegam à sua cidade, para melhor cuidar dessas pessoas. Outra coisa que Paulo fez, Paulo estava atento às novas oportunidades. Atos capítulo 18, verso 6, mostra que Paulo ele sofreu a oposição dos judeus. E o ambiente, nós sabemos, ele fica muito tenso com oposições e discussões. Agora, onde a gente vai encontrar essa oportunidade que Paulo teve nesses momentos? Né? A Bíblia diz que é na casa ao lado da sinagoga, já que o principal líder da sinagoga se converte. Né? Então, a sinagoga não mais receberia Paulo,
mas ele sai e entra na casa do vizinho. Um homem agora temente a Deus, chamado Tício, né? Aparentemente um prosélito que morava ao lado da sinagoga. Então ele aproveitou esse momento, é uma nova oportunidade, né? Provavelmente Paulo já havia conversado com aquele homem e agora se tornou-se centro de suas atividades de pregação na casa daquele homem. Crispo, o principal da sinagoga, em Atos 18, verso 8, a Bíblia mostra que ele creu no Senhor com toda a sua casa, né? E assim uma nova família se agrega à igreja. Olha que coisa maravilhosa. Então a gente pode observar que Paulo ele foi estratégico. Agora, por que Paulo escolheu Coríntio? Por que ele permaneceu 18 meses naquela cidade? Porque ele era um missionário estrategista. Olha como Deus ele muda essa visão. Paulo não mais queria falar, não mais queria estar naquela cidade, mas depois que Jesus apareceu e mostrou que realmente ele precisava amar aquelas pessoas como Deus o ama, né? Ele pôde compreender o tamanho do amor de Deus. Paulo ele escolhia as cidades para as quais se dirigia com muito critério e cuidado. E plantar uma igreja em Corinto, a gente pode perceber que era abrir a janela para a evangelização do mundo. Pessoas entravam, pessoas saíam de Corinto todos os dias. Então essa cidade fazia conexão com o mundo inteiro. Então Paulo entendia que o maior produto a ser exportado daquela cidade era o evangelho de Jesus Cristo. A única esperança. E esse Jesus aparece para Paulo e diz: fala e não te cales. A oposição dos judeus pode ter sido dura para Paulo. Ele já vinha de rejeição de outras cidades. E agora o desânimo poderia estar atingindo o seu coração. De noite, Paulo tem uma visão que traz um novo vigor. Eu queria ler para vocês Atos 18, 9 e 11. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra. O que Deus fala a Paulo literalmente é: Jesus Cristo é a única esperança para você e toda essa gente. Para de ter medo, continue falando. É isso que Jesus fala para Paulo. Eu quero compartilhar uma experiência própria. Quando eu estava em Russas em 2005, e Deus falou tremendamente no meu coração, no coração da missionária Ariane, através da Junta de Missões Nacionais e todos os nossos parceiros que oram pelo nosso ministério, principalmente a Igreja Batista Memorial da Tijuca, que nós deveríamos ir para Maranguape. Maranguape, minha terra natal. E uma noite, eu estava prestes a desistir. A família toda muito animada, os filhos, a esposa. E eu pensei nas minhas amizades antigas, né? Eu tive muitos amigos, companheiros, né, que cresceram comigo na minha época que eu não tinha Cristo Jesus. E aquilo me bateu um desespero, um medo. E uma vez eu disse: Ariane, eu não sei se eu realmente quero ir para Maranguape. E compartilhei com ela. E ela, assim como Deus usou o seu filho Jesus para aquela visão a Paulo, a Ariane chegou para mim e disse: filho, você não ama os seus amigos, os seus contemporâneos? Eu disse: eu acho que sim. Eu disse: olha, pois se você realmente ama, saiba que o amor lança fora o medo. E ela começou a pregar para mim, falando sobre isso. No dia seguinte eu estava com outra visão, dizendo para Deus e para a família: nós vamos para Maranguape. E queridos, como eu disse antes, Deus realizou coisas que nós não poderíamos jamais realizar ali. Nós pegamos um trabalho com 8 pessoas para revitalizar. E esse trabalho foi organizado em igreja no mesmo ano de 2005, em 11 de dezembro de 2005, com 42 membros e liderança própria.
No mesmo ano, em novembro de 2005, nós começamos um trabalho na garagem da nossa casa, no centro da cidade de Maranguape. 2006, em agosto de 2006, período de 9 meses mais ou menos. Aquele trabalho estava sendo organizado como igreja com 32 membros. Hoje, a Igreja Batista Vida Nova, como já falamos, ela cresce, ela tem um pastor dela mesmo, sustentado por ela, que foi ovelha nossa, que não queria jamais estar no ministério, mas Deus falou para mim, depois falou para o coração dele: é você que vai dar continuidade a essa obra. Por isso nós louvamos a Deus, queridos, pela visão missionária dessa igreja, que de tão distante, né, tem orado, tem contribuído para que o trabalho missionário avance aqui no Ceará. O que Deus fala para Paulo é justamente isso: não tenha medo. Na primeira carta aos Coríntios, ele afirma, 1 Coríntios 2:3, olha só, Paulo dizendo: e foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Então Paulo, ele sabia que Jesus Cristo era a única esperança e que essa mensagem confrontava trevas, né? Então, quando o ministério cristão é exercido com fidelidade, sempre atinge as estruturas da cidade, e o resultado é que Satanás contra-ataca, surgem hostilidades, surgem oposições, desconfortos, mas a mensagem de Cristo, ela desestabiliza as pessoas. Esta é a razão da manifestação de Paulo: não temas, porque tenho muito povo nesta cidade. Concluindo, queridos, Jesus Cristo é assim a única esperança. A ordem de Deus é: fala e não te cales. Olha, muitas vidas precisam ser alcançadas. Deus deu aos seus discípulos as ferramentas, o conteúdo e as estratégias para alcançar cidades como Corinto. Deus deu conteúdo e estratégia para alcançar cidades como Aquiraz. Quantas cidades? Muitas vezes as pessoas a ser alcançadas encontram-se ao lado da igreja, como estava Tício, ou quem sabe um líder religioso da região, como Crispo. Então a ordem de Deus é clara: fala e não te cales, porque ainda tenho muito povo nessa cidade. Devemos olhar o campo com fé, enxergando as oportunidades, crendo na ação do Espírito Santo, no poder da mensagem que pregamos, porque Deus ainda tem muita gente para salvar nesta cidade. Que Deus nos abençoe. Eu queria agradecer demais a Deus pela vida da Igreja Batista Memorial da Tijuca, aí no Rio de Janeiro. Continue orando pelo nosso ministério. Muito obrigado. E nós vamos agora ouvir uma linda canção com o Ministério Louvor desta amada igreja. Que Deus nos abençoe. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar
Amém. Que bênção poder ouvir o pastor Isaías. Pastor, leve nosso abraço, tenha nosso carinho. Que o abraço de toda a Memorial te aperte agora, por esse momento tão bom que podemos compartilhar juntos em Deus. E que esse último louvor possa ficar no seu coração, que durante essa semana você possa refletir nisso e sempre buscar o primeiro amor em Cristo Jesus, dia após dia. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você. Deus te abençoe. Uma boa noite.